Irmão, deixa eu te oferecer aqui um tipo de visão um pouco diferente da habitual que todo mundo interpreta sobre esse texto aqui. Só esse pedaço aqui, ó, que é usado como desculpa para muita aberração acontecer dentro das igrejas, tá? Aqui, ó, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, preste atenção, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Ou seja, eles saíram do santuário e a nuvem encheu a casa do Senhor. Tá certo? E os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Aqui, ó. Para quê? Para ministrar. Por quê? Por causa da nuvem. Por causa da nuvem. Por quê? Por causa da nuvem. Ó. Porque a glória do Senhor enchera a casa. Maravilha, maravilha. Agora vamos lá. Hoje eles usam isso aqui para dizer que isso aqui é aquele carnaval que mostram nos vídeos da internet ou até em algumas congregações pequenas que você vai visitar. E os irmãos estão girando, estão batendo tambores, né? Dizendo-se ali a casa do Senhor, batendo tambores, estão girando como se estivessem recebendo entidades e eles estão gritando, falando em umas línguas desconexas, tá bom? E dizendo que aquilo é a presença do Espírito de Deus. Só que se você for reparar aqui, ó, no texto está dizendo que aqui, ó, quando aconteceu isso lá na casa do Senhor, aqui, ó, a glória do Senhor, a glória encheu a casa do Senhor, eles não conseguiram ficar de pé. Mas não é que eles conseguiram ficar de pé para ficar gritando, não. Eles não conseguiram ficar de pé, ó, para ministrar. Então, cuidado com esse monte de história que você está vendo aí na internet. E dizendo, até tem louvores, né, que sabe-se lá Deus se são louvores que dizem, e não puderam permanecer de pé, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. E aí eles começam a gritar, começam a girar, começam a falar umas línguas estranhas lá, que de tão estranhas até Deus não conhece elas, porque essas línguas estranhas não são de Deus, tá bom? Estude sobre isso. E aí eles usam como desculpa esse texto aqui, ó, que os sacerdotes não puderam ficar de pé, mas eles não puderam ficar de pé para ministrar, ou seja, eles ficaram calados. Eles tiveram que ficar de boca fechada. E hoje o que você vê é uma gritaria, é um querendo ministrar mais do que o outro, é uma gritaria, é um querendo aparecer mais do que o outro, é um sacerdote aparecendo mais que o outro, é uma ministra, é um apóstolo, uma pastora, é uma profetaiada danada, uma confusão, ninguém se entende. E aí, se você for olhar aqui no texto, o que está dizendo é exatamente isso aqui, ó, que eles não puderam ficar de pé para ministrar, ou seja, eles tiveram que ficar calados. Eles tiveram que ficar calados, não puderam ministrar. E hoje você está vendo aí todo mundo dizendo que quando a glória do Senhor enche a casa, você tem que rodopiar, cair, se estribuchar no chão, você tem que espumar pela boca, tem que rodar a saia, você tem que dar mortal, plantar bananeira. Tem gente que se agarra nas colunas da igreja, que eles chamam de igreja lá, e sai subindo na coluna, depois pula, e aquilo ali virou um show, virou uma palhaçada, e nada tem a ver com a presença de Deus real. Lembre-se, está escrito aqui, ó, por isso que eu
eu gosto de mostrar o texto. Ó. Eles não puderam permanecer de pé para ministrar. Então não tem nada disso que você vê aí. O que você está vendo na internet ou em algumas igrejas é mentira, não é a presença de Deus. Porque aqui os sacerdotes tiveram que ficar calados, eles tiveram que ficar quietinhos na deles. Por quê? Porque a glória do Senhor estava enchendo a casa. Eles não ficaram gritando como loucos, eles não ficaram batendo instrumentos, gritando, tocando uma bateria mais alta e gritando mais alto ainda, não. Eles ficaram quietinhos na deles, não puderam permanecer de pé, ou seja, eles estavam no chão, por causa da glória de Deus que estava ali, e eles, como sacerdotes, eles eram sacerdotes, eles não podiam ministrar, não podiam ficar de pé para ministrar, ou seja, tiveram que ficar calados. Então tome cuidado quando disserem a você que a glória do Senhor encheu a casa e começar esse carnaval que nós estamos vendo aí, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.